O livro de Lucas, capítulo 24, verso 44, são estas as palavras que eu lhes falei, estando eu ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. São palavras do próprio Cristo após a sua ressurreição. Quando Paulo, depois da sua conversão, depois de ele estar enfrentando algemas, enfrentando perseguições por causa do evangelho, em um momento ele chega a dizer, quando ele estava escrevendo aos Filipenses, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja, outros proclamam a Cristo por rivalidade, mas outros fazem isto de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Filipenses 1, verso 15 a 18. Que palavras fortes estas palavras do apóstolo Paulo, né? Seja com fingimento, seja com sinceridade, Cristo é anunciado, Cristo é pregado. Para Paulo, isto é o que importava. Porque o Cristo falou com ele, o Cristo se apresentou a ele, o Cristo o resgatou, Cristo salvou Paulo. E ele disse, nada mais me importa. Cristo apareceu a mim, ele ali no caminho para Damasco, apareceu a mim. E eu o vi, eu caí, depois ele me recuperou. O que importa agora é que o Cristo seja anunciado, é que o Cristo seja pregado. Que motivação tenho eu para testemunhar de Jesus? Que motivação temos nós para vivermos a vontade de Jesus? Que motivação é a minha ou a sua para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo, para viver a vontade de Cristo? Paulo diz que uns faziam isto por inveja. Que coisa, né? Outros faziam por rivalidade. E o nosso mundo hoje tem isso, né? Muitos pregam a Cristo por rivalidade. Tem muito disso. Por inveja. Outros querem aparecer-se ou se aparecer mais bonito, mais poderoso, faz mais milagre, que faz mais isso, faz mais aquilo. Enfim, Paulo diz, não importa, o que importa é que Jesus esteja sendo pregado. Mas o ideal, meus queridos ouvintes, queridos irmãos, é que as nossas motivações, tanto para pregar a Cristo, como para viver a vontade de Cristo, seja as boas novas, seja para alcançar a salvação em Jesus Cristo e levar outros também a alcançar a salvação. Tem sido este o meu motivo de pregar a Jesus, buscando assim a minha salvação, não por rivalidade, não por fingimento, não por disputas ideológicas ou teológicas, não por disputa de qual é a igreja mais rica, mais poderosa, que faz mais isso, mais aquilo. Quais têm sido as motivações para viver o nosso cristianismo? Nosso cristianismo, ela deve ter as bases no Evangelho, as boas novas do Evangelho.
E a base fundamental do Evangelho é o amor de Cristo por nós, o amor à verdade, o amor ao semelhante, nada de ambições egoístas, nada de inveja, nada de rixas. Qual tem sido a minha motivação para viver o Evangelho? Quais têm sido as nossas motivações? Você está preparado para viver o Evangelho por amor, não por disputa? Você está preparado para testemunhar, não por rivalidade ou rixas? Sabe, queridos, no livro de Lucas 24, fala do dia das boas novas, quando no primeiro dia daquela semana, após a morte de Jesus, naquele domingo de manhã, após a morte de Cristo, da crucifixão e do sepultamento de Jesus, as mulheres foram ao sepulcro na manhã de domingo, bem de madrugadinha, levando especiarias aromáticas, que tudo indica que elas iam para preparar o corpo de Jesus. Quando elas chegam ali no túmulo, elas encontraram removida a pedra do sepulcro. E elas ficaram assustadas. Quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, diz o livro de Lucas, se colocaram ali na entrada da sepultura, ao lado delas, e elas ficaram amedrontadas e baixaram o rosto para o chão, não contendo o brilho daqueles homens. E eles lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês lá na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado e no terceiro dia ressuscite. Vocês não lembram dessas palavras dele? Quando então elas voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 discípulos. E as que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucuras. Mulheres, vocês estão loucas, não é verdade? Pedro, não acreditando, ele se levantou e correu. Imagine a corrida de Pedro. A Bíblia diz, o livro de Lucas diz que ele saiu correndo, correu até o sepulcro. Seria verdade a notícia das mulheres? Abaixando-se, viu as faixas de linhos e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Isso é o que nos relata o escritor Lucas. Várias mulheres indo ao sepulcro de manhã, bem cedinho, após a morte de Jesus, levando ali consigo as especiarias. Elas provavelmente iam cuidar do corpo do mestre, porque elas não fizeram isto no sábado, porque segundo Lucas, elas guardaram o sábado conforme o mandamento. E quando chegaram ali, esperavam encontrar um túmulo ainda selado, mas quando elas chegam, ficaram chocadas ao ver o túmulo vazio. Sem saber o que fazer, ficaram com medo. De repente, dois homens brilhantes apareceram. No entanto, eles tinham uma mensagem. Eles tinham boas novas para aquelas mulheres. E agora eles contaram àquelas mulheres o que havia acontecido. Jesus havia
ressuscitado. Felizes com aquela notícia, felizes, imagine a alegria daquelas mulheres. Rapidamente voltaram para os discípulos, que eram os outros seguidores de Jesus, e contaram a eles o que elas tinham visto e ouvido. A emoção delas era tão grande, a alegria delas era tão grande que elas não conseguiam exprimir a alegria. E os discípulos ficaram duvidosos. O que está acontecendo? Ah, meus queridos, as boas novas nós devemos compartilhá-las com alegria. Que alegria para aquelas mulheres saber que o Cristo havia ressuscitado. Talvez elas não estivessem lembrando das palavras que Jesus havia dito a elas antes. Talvez elas tinham esquecido, por causa da grande decepção que elas enfrentaram ao ver o seu mestre morrendo, crucificado, aquela morte terrível, agoniante. Ah, mas agora como elas haviam se enchido de alegria. Que experiência incrível! Elas ficaram simplesmente maravilhadas. Os discípulos pensaram, elas estão delirando. Não acreditaram naquelas mulheres. Elas estão loucas. Não é possível. Assim, sem saber se deviam acreditar ou não nas mulheres, Pedro correu. Eu imagino ali as perninhas de Pedro. Que corrida que ele fez. Vou chegar lá antes de todo mundo. Não é possível. Imagine a poeira levantando atrás de Pedro, né? Mas Pedro, talvez ele também não se lembrasse das palavras de Jesus. E ele correu. Ah, meus queridos, para nós também, às vezes, hesitamos em crer em algo demais, não é? Talvez nós duvidamos de algo que na nossa mente seria demais, maravilhoso demais. Ah, que alegria é quando nós podemos confirmar uma notícia tão boa, uma boa nova, tão maravilhosa. Quando Pedro chega lá, a princípio o que ele viu foi um túmulo vazio. Isso deixou ele também admirado com o que tinha acontecido. Que experiência também foi a de Pedro. Talvez não semelhante à das mulheres, mas que experiência. Chega lá, o túmulo vazio, independentemente da reação de Pedro. Assim que as mulheres ouviram a notícia sobre Jesus, elas desejaram compartilhar. Elas poderiam ter, não vamos ficar quietos que eles vão achar que a gente está delirando, ou nós não estamos delirando, será possível? O que está acontecendo? Não vamos falar nada, não, mas elas não segurou as boas notícias, motivação para compartilhar as boas novas, que estímulos, ou que estímulo para compartilhar você tem as boas novas. Você tem alegria em compartilhar o Jesus ressuscitado, o Jesus Salvador, o Jesus amoroso. Nós temos alegria em compartilhar estas boas novas. Ah, meus queridos, cada dia nós precisamos de ter uma experiência pessoal com Deus. Cada dia. E quando nós temos esta experiência com o nosso Deus, nós não vamos querer guardar esta experiência para nós. Vai ser crucial compartilhar desta experiência com Jesus. Meus queridos, quais são as motivações para vivermos esta experiência? Enquanto ali eles estavam falando sobre isso, os discípulos discutindo, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês.
E eles ficaram assustados, ficaram com medo, pensavam que estava vendo um espírito, um fantasma. E Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que vocês levantam dúvida no coração de vocês? Vejam aqui as minhas mãos, vejam aqui os meus pés. Olhem aqui para mim, olhem para mim, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam-me. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, Jesus lhe mostrou as mãos. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui o furo dos cravos, olha aqui os meus pés. Põe o dedo aqui, ele disse para Tomé. Coloque o seu dedo aqui, olhe bem. E Jesus viu que ainda eles não estavam crendo. Aí Jesus percebeu que a alegria deles era tanta que eles estavam espantados e eles não estavam acreditando, porque estava Jesus ali pessoalmente, como as mulheres já tinham ditas. E Jesus olha para eles e diz: vocês têm alguma coisa aqui de comer? E aí a Bíblia diz que deram-lhe um pedaço de peixe assado para Jesus. E ele comeu na presença de todos eles. Eles disse: foi isso que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Eles disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que seu nome seja pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai. Mas fique aqui na cidade, até serem revestidos de poder. Vocês estão me vendo? Olha aqui para mim. Espírito não tem carne, não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Vocês têm comida? E Jesus comeu ali. Imagina eles olhando: não, espírito não come. Espírito não tem osso, não tem carne. É ele mesmo. E eles ficaram tão atônitos que não lembravam das palavras de Jesus. Era necessário que o Cristo padecesse, morresse na mão daquela turba. Era necessário que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Era necessário. Sabe, meus queridos, eles estavam com medo. Eles estavam com medo, eles estavam ali sendo perseguidos, vamos assim dizer. Então eles estavam escondidos. E então, quando eles viram a Jesus, eles não tinham certeza que era Jesus de fato. Mas a alegria deles era tão grande que eles não estavam acreditando. Você já sentiu algo que era bom demais para ser verdade? Essa foi a experiência daqueles discípulos naquele momento, lá naquele cenáculo. Se Jesus tivesse deixado eles apenas com a experiência de que, me vejam, olhem para mim, olhem como eu estou comendo, talvez isso não tivesse perdurado. Mas Jesus volta a experiência para as Escrituras. Jesus não se contentou apenas em mostrar as suas cicatrizes. Jesus não se contentou apenas em comer ali com eles. Ele conduziu aqueles discípulos para as Escrituras. Conduziu eles para o fundamento profético da sua obra, do seu ministério. Não importava quão grande fosse a experiência que eles estavam vivendo, estivessem vivendo naquele momento. Se Jesus não tivesse dirigido a atenção deles para a profecia, provavelmente eles ainda ficariam duvidosos. Provavelmente eles ainda ficariam turbados. Mas quando Jesus dirige a atenção deles para a profecia, toda dúvida se desvaneceu. Sabe, meus queridos, a palavra de Deus deve ser a motivação. A palavra de Deus, ela nos motiva.
A palavra de Deus nos dá certeza de que a profecia se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Meus queridos, eles passaram a entender que, através das Escrituras, que o reino de Jesus não era um reino terreno, não era um reino político, não era um reino de intrigas políticas, de derrubar um governante e estabelecer-se como rei. Ali eles começaram a entender de fato o que era o ministério de Jesus. Meus queridos, os discípulos pensavam que o ministério deles seria estabelecer a sua soberania política sobre Israel, mas nunca foi esse o princípio do Evangelho de Jesus. Nunca foi esse, estabelecer soberania política. E muitos evangelhos hoje ainda pensam em estabelecer soberania política aqui nesse planeta Terra, que não leva a lugar nenhum. Esta foi a experiência dos discípulos. Uma decepção, porque não era esse o propósito do Evangelho de Jesus. Jesus estava revelando ali a sua vitória sobre a morte. Estava revelando ali a sua vitória sobre Satanás. Estava revelando ali que o seu ministério era um ministério muito além da visão daqueles discípulos. E a Bíblia diz que o entendimento deles abriram quando eles viram Jesus, os sinais da crucifixão, mas muito mais, quando a mente deles foram abertas para compreender as Escrituras Sagradas. Meus queridos, se você já tem uma experiência com Cristo, se você já tem uma experiência de comunhão com Cristo, a Bíblia nunca fica de lado. As profecias aumentam a nossa fé. As profecias fortalecem a nossa experiência. As profecias, como diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não vai crescer na fé se não ouvir o cumprimento das profecias, se não ouvir o Cristo na profecia. Se você deixar a Bíblia de lado, você vai simplesmente viver um evangelho de fachada. Jesus ali apresenta-se aos discípulos e depois diz para eles: olha, o seguinte, eu vou subir ao céu. Eu vou subir ao céu. Fiquem aí em Jerusalém. Fiquem aí em Jerusalém. E Jesus dá instrução para eles. Fiquem em Jerusalém. Eu vou ao céu. E depois que eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não virá. Então, espere um pouquinho. Vá para Jerusalém. E ali ele deu todas as instruções aos discípulos. E Jesus então instrui. E os discípulos seguem as instruções de Jesus. E o livro de Atos diz que houve uma coisa maravilhosa na vida daqueles discípulos. Eles ficaram ali aguardando a promessa de Jesus, aguardando a promessa do Pai. E enquanto eles aguardavam, eles se uniram, tirou as brigas entre eles, as intrigas foram postas de lado, quem seria o maior foi posto de lado, o egoísmo, os rancores foi colocado de lado. Oraram para que o Espírito Santo auxiliasse eles na nomeação de um novo discípulo, porque Judas tinha morrido. Eles oraram, se uniram em oração, cumpriram as orientações de Jesus e o Pentecoste foi derramado sobre eles. Meus queridos, o Pentecoste foi derramado sobre eles. Para que o Pentecoste foi derramado para aqueles discípulos? O livro de Atos diz que eles foram cheios do Espírito Santo e no cenáculo onde eles estavam apareceram línguas como de fogo sobre eles. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar
em outras línguas. Ah, meus queridos, todo aquele derramamento pentecostal sobre os discípulos, ali naquele dia, nada mais era do que enchendo eles do poder para testemunhar. Ah, meus queridos, o tempo de espera daqueles discípulos não foi um tempo de espera ocioso. Não, eles se prepararam. Jesus tinha orientado eles. Eles tinham uma missão. Sem o Espírito Santo, eles não poderiam viver a missão. Eles não poderiam se envolver na missão. Sem o Espírito Santo, eles não poderiam levar a missão adiante. Eles foram cheios do Espírito Santo, não para a sua glória própria. Eles foram cheios do Espírito Santo no dia do Pentecoste, não para a sua exibição. Eu imagino Pedro ali falando aquelas nações que estavam em Jerusalém, e eles entendendo o Espírito Santo ali, traduzindo aquela linguagem, e aquelas várias nações que estavam em Jerusalém compreendiam a língua dos apóstolos. Pelo menos 17 nações ali, todos compreendiam na sua linguagem. Era a ação do Espírito Santo, nada mais, nada menos do que cumprirem a missão de anunciar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E Paulo diz, não me importa nada mais a não ser o Cristo, o Jesus que ressuscitou. Queridos, Jesus quer cumprir o seu propósito em nós, derramar o seu Espírito como ele derramou naquele dia do Pentecoste. Ele fará obras grandiosas através dos seus filhos, cheios do Espírito Santo, mas não para a sua glória própria, não para dizer, como eu estou cheio do Espírito Santo, não para dizer, como eu falo língua estranha, não para dizer, como eu canto, mais bonito do que todo mundo, não para dizer, como eu prego, mais bonito do que todos. Não é esse o objetivo do Pentecoste. Não. O objetivo do Pentecoste era para prepará-los para a grande missão. Não era prepará-los para ficar entre quatro paredes. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado. Pedro pregou um sermão poderoso. Aqueles discípulos testemunhavam de uma forma poderosa. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Ou seja, nada era de si mesmo ou para si mesmo. Eles vendiam as suas propriedades e traziam aos apóstolos para que o evangelho fosse anunciado de uma forma ou de outra. Eles não havia necessitado entre eles. E a pregação do evangelho foi tão poderoso que só no sermão de Pedro, ali quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E Pedro, com uma linguagem forte, poderosa, dizia naquele sermão, vocês são cúmplices da morte de Jesus. Vocês ajudaram a pregar o Cristo, mas ele ressuscitou. E aquelas pessoas que, quem sabe, haviam cuspido, quem sabe, haviam açoitado, quem sabe, haviam xingado Jesus, entenderam o que eles tinham feito e perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos, convertei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Meu querido, o Espírito Santo fez uma obra tremenda naqueles dias, não apenas naquele. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 almas. E o número de filhos de Deus iam sendo acrescentados a cada dia.
Ah, meus queridos, que obra poderosa o Espírito Santo quer fazer. Não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Não para apenas a minha conversão, mas para a conversão de pessoas sinceras. Quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo motiva, nada segura. Você está cheio do Espírito Santo? Você já ouviu as boas novas do Evangelho? Você foi batizado com o Espírito Santo? Para que você foi batizado com o Espírito Santo? Para a sua glória? Ou você tem usado esse batismo com o Espírito Santo para anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo que salva, o Cristo que transforma, o Cristo que vai voltar, o Cristo que está vivo, vai voltar para nos levar para o lar eterno? Tem sido esta a tua missão aqui nessa terra? Tem sido essa a nossa missão que professamos crer e ser batizados em Cristo Jesus? Que o Espírito Santo nos motiva. Que as boas novas da salvação nos motive a cada dia. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Porque o Senhor nos ama e quer nos encher do seu santo e bom Espírito, para que as boas novas do Evangelho seja vivida em nós e também transmitida aos outros. Obrigado pela morte expiatória de Cristo no Calvário. Obrigado pelas profecias que nos fazem crescer na fé. Toma teus filhos em tuas mãos, os nossos queridos ouvintes. Abençoe cada um de nós poderosamente nos méritos de Cristo Jesus. Oramos. Amém e amém. Meu querido, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.